A paz do Senhor, irmãos. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre o cantar, a música na igreja e a música no meu dia a dia. Como usar a música como uma expressão de adoração ao Senhor. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade às expressões, à arte usada para o culto a Deus, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para adorarmos como ferramenta. Hoje nós vamos falar do tocar, dos instrumentos e do dançar. E desde o início dos tempos, em diversas culturas, o homem fabrica e toca instrumentos. Na Bíblia, a primeira menção que se tem, onde se fala de instrumentos, é em Gênesis 4, que fala sobre Jubal, que ele é o pai dos que tocam harpa e flauta. A primeira menção sobre se tocar instrumento na Bíblia foi em Gênesis 4. E os instrumentos musicais na mão de pessoas ungidas por Deus são uma grande bênção, pois se tornam objeto de ministração tão poderoso quanto a voz. Se aquele que toca, o instrumentista, o tangedor, ele é ungido pelo Senhor, ele tem essa busca, essa consciência, esse entendimento de ministrar através de um instrumento, ele é uma grande flecha, uma poderosa arma na mão do Senhor. Uma pessoa ungida é uma bênção na mão do Senhor, no sentido da ministração, no sentido de ministrar na vida da igreja. É uma arma poderosa, tanto quanto a voz, tanto aquele que está cantando, ministrando na frente, tanto quanto aquele que está cantando louvores ao Senhor. Quando tocados com unção, o som é capaz de produzir vida. Eu já li relatos de várias pessoas que se converteram, foram quebrantadas ao som de um solo de guitarra. Como é poderoso aquela pessoa que está tocando ter uma vida de preparo em Deus, ter uma vida de busca em Deus, para que o som que ela faz através de um instrumento, quando é um tangedor do Senhor, ela produz vida. Aquele som produz vida, aquela nota tocada produz vida, produz paz, produz alegria nos corações, leva a bênção de Deus aos corações. O tangedor, ele tem essa arma na mão, o seu instrumento na mão, seu violão, seu teclado, sua guitarra na mão, e esse instrumento, ele é um condutor, ele é ungido por Deus, e aquele a quem está tocando é separado para o Senhor, é santo, é um ministro santo, é ungido, leva libertação e paz aos corações. Durante o reinado de Davi, a música em Israel prosperou. Davi, ele levou a música, ele inseriu a música no tabernáculo. O turno, 24 horas por dia, turnos de levitas adorando 24 horas por dia, naquela época, foi instituído por Davi. Como nós já vimos várias vezes, vários relatos em crônicas, como Davi constituiu esses turnos de adoração. Foi instituída como expressão essencial de adoração e louvor, a música, os instrumentos que Davi construía. Instrumento de júbilo e celebração no tabernáculo erguido ao Senhor. O livro de Crônicas nos revela muitos detalhes dessa época. E foi ali que o canto, a música, começou a fazer parte do culto. O livro de Salmos é riquíssimo em versos a respeito de tocar instrumentos ao Senhor. O livro de Salmo ele é riquíssimo nesse sentido, de falar sobre os instrumentos, de falar sobre os utensílios usados, tocados na adoração. No Salmo 68, versículo 25, Davi relata uma passeata de adoradores. Diz assim: iam na frente os cantores, atrás os tocadores de instrumentos e no meio as donzelas que tocavam adufes. Um conjunto, uma passeata de adoradores, instrumentos, vozes e danças sempre reunidos, gerando alegria, transmitindo alegria, sendo uma expressão de alegria no meio do povo de Deus. O exemplo mais claro que nós podemos usar sobre o uso de instrumentos está em Salmo 150. No Salmo 150, os versículos 3 ao 5, diz para louvar ao som da trombeta, ao som do saltério, ao som da harpa, ao som de adufe, louvar com danças, instrumentos de cordas e com flauta. Louvai com símbolos sonoros, com símbolos altissonantes.
Então aqui está dizendo, você pode louvar com instrumentos. Você pode, desde que o seu coração tenha a motivação correta. E esses instrumentos sejam separados para o Senhor. A Bíblia nos dá base para a inclusão de instrumentos no culto congregacional, na igreja, no louvor coletivo. No Salmo 33, versículo 3, diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. E eu quero chamar a atenção para o tocar bem e tocar com júbilo. São dois ensinamentos, dois princípios que a Bíblia nos dá. Dois princípios que a Bíblia nos revela aqui. O que é tanger bem? Tocar com técnica. E o tanger com júbilo? O instrumentista que ele adora com júbilo através do seu instrumento. É tocar com a unção de Deus. O tangedor, o instrumentista na casa do Senhor, ele só é ministro se ele estiver debaixo de uma unção. Se ele estiver tocar com a unção de Deus. Há um princípio bíblico que fala diretamente aos músicos, que é esse. Tocar bem e tocar com júbilo. É um princípio bíblico. Especialmente aos tangedores. E o que é júbilo? O que a palavra júbilo traz para nós? É um valor do coração adicionado à musicalidade. Quando o Senhor olha para um instrumentista, ele olha o valor do seu coração. Ele olha a intenção. Ele olha o que está adicionado àquela musicalidade. Nós vemos instrumentistas perfeitos, com uma técnica perfeita, que tocam perfeitamente, mas não vemos júbilo, não há júbilo, não há uma intenção que agrada a Deus adicionada à musicalidade. O ministro, ele é a junção dessas duas coisas. É tocar bem e tocar com júbilo. Salmo 33, 3. Cantai-lhe um cântico novo. A expressão da adoração através dos lábios. Tocai bem e com júbilo. Esse é o princípio que o Senhor nos dá para nos apresentar a Ele ofertas com cântico, com louvores, com adoração, com instrumentos. Antes de tocar qualquer nota, Deus já identificou se aceitou ou não a nossa adoração. Antes de se subir no altar, se for o caso, de pegar um instrumento, de começar a tocar, ali Deus já sabe, na soberania, né, do Senhor perfeito em sua soberania, se Ele já aceitou ou não a adoração, porque Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa vida. E porque a motivação o que nos leva a cantar e a tocar é o mais importante para Ele. A técnica, ela é essencial. A técnica é uma forma de demonstrar excelência ao chamado. Demonstrar excelência àquilo que Deus nos chamou para fazer. Melhorar a cada dia. Entregar uma oferta agradável ao Senhor. Com um coração de motivação correta e fazendo bem feito aquilo a qual o Senhor me chamou para fazer. Sobre existir instrumentos santos e instrumentos profanos, nós também temos ensinamentos. Ainda hoje existe o pensamento de que um ou outro instrumento não é de Deus e não pode ser usado no culto. Nós temos que nos atentar para isso? Temos que vigiar quanto a isso? Sim. Temos que saber, mais uma vez, assim como no vídeo da semana passada, sobre o cantar, qual a música que é a realidade da nossa congregação, quais instrumentos também é a realidade da nossa congregação. Então nós temos que respeitar se os instrumentos que nós queremos usar na igreja se adequam à realidade da nossa congregação. Por muito tempo, em muitas igrejas, não se podia usar bateria nem guitarra. Hoje, esses instrumentos já são usados no louvor, não apenas o órgão ou o teclado, mas bateria e guitarra foram inseridos também como o instrumento de adoração ao Senhor. Foram aceitos em várias igrejas. Todo ritmo ou instrumentos que pudesse lembrar uma cultura mundanizada eram rejeitados. Então, tudo que representa uma cultura mundanizada é visto com maus olhos. Nós temos que ter sabedoria nesse sentido, sem nenhum tipo de análise que pudesse levar a um aproveitamento sadio desses instrumentos dentro da igreja. Então precisamos analisar e ter um aproveitamento sadio de todos os instrumentos, porque tudo foi criado por Deus. Se nós quisermos
inserir acordeões, atabaques na igreja. Nós temos que saber se a realidade da congregação a qual eu ministro como vai ser a aceitação de um atabaque, como vai ser a aceitação de um acordeão. Então é muito por região, é muito cultural e nós precisamos fazer tudo em louvor ao Senhor e edificando a vida dos nossos irmãos. Mas precisamos refletir sobre o entendimento do que é e o que não é de Deus, essa sensibilidade, do que nós podemos e o que não podemos usar. Deus criou todas as coisas, isso é incontestável. Tudo foi criado por Deus. A inteligência que o Senhor deu ao ser humano para fabricar instrumentos, a inteligência que o Senhor deu, dando direção para fabricar, é porque tudo é do Senhor. O diabo ele não pode criar nada. Nada é dele, mas ele deturpa o que o Senhor criou, a inspiração divina que se deu ao homem, para deturpar a criação de Deus, para tomar para ele. No Salmo 24:1 diz isso: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. E a razão dessa criação é que todas as coisas foram criadas para a sua glória. Deus criou todas as coisas e a razão de tudo ser criado por ele é para louvor da sua glória. Apocalipse 4:11 diz: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. E do outro lado está o diabo tentando deturpar aquilo que Deus criou, tentando se apoderar das coisas que Deus criou. E por isso hoje há muitos conflitos sobre o que podemos usar na ministração do louvor e o que não é bem aceito dentro da igreja. Deus está preocupado com a vida de quem toca. Em primeiro lugar, Deus está preocupado com a vida daquele que tem um instrumento na mão. Com a motivação de quem toca. O ritmo e o tipo de instrumento são coisas secundárias. Não que não são importantes. Não são todos os ritmos que têm que ser inseridos na igreja. Mas são coisas secundárias. Em primeiro lugar, Deus olha na motivação daquele que está levando aquele novo ritmo, aquele novo instrumento. Qual que é a motivação do coração? Desde que não comprometa a edificação dos irmãos e não seja pedra de tropeço, nós temos liberdade para usar os ritmos, os instrumentos, que seja um atabaque, que seja um acordeão, que seja uma guitarra, que seja a bateria, para louvor a Deus, porque tudo foi criado por Ele. Os instrumentos e instrumentistas devem ser agentes de edificação. Se não há edificação, se o uso daquele instrumento não irá edificar, então não temos que usar. Porque o louvor na igreja, o louvor congregacional, ele tem que ser um instrumento de edificação para os irmãos. E temos também a dança. Temos o canto, falei do canto, falei dos instrumentos, dos instrumentistas e agora a dança. Como o ministério de dança é visto dentro da igreja? Em Jeremias 31, versículo 13 diz: então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu, pessoalmente, lhes darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento. Então aqui esse versículo, ele começa nessa versão falando, então as jovens dançarão. Tem outras versões que dizem, então as virgens dançarão. Então quando se fala de virgens, de jovens, está falando de pureza, de santidade. E o diabo tem destruído a pureza e a santidade nas artes. E aqui Jeremias está dizendo o quê? Então as jovens ou as virgens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Uma promessa de restauração aqui. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Então, quando eu danço na presença de Deus, eu estou demonstrando alegria através do meu corpo. Demonstrando alegria através de movimentos, através da minha ação. E isso é muito importante quando se tem um ministério de dança na igreja. Precisa ser uma dança que transmite pureza e santidade. A dança foi retirada do meio da igreja por causa da impureza que há no coração do homem. Mais uma vez, digo que o diabo ele deturpa aquilo que Deus criou.
No meio do povo de Israel, o povo judeu, uma característica deles era adorar por meio de danças. A dança se tornou sinônimo de carnalidade hoje nos nossos dias. Porque nós não soubemos trazer a santificação daquilo que fazemos dentro da igreja. Foi mais fácil retirar a dança do meio da igreja, do meio do povo de Deus, do que restaurá-la. Do que buscarmos uma restauração no Senhor, de como eu devo ministrar dançando. Ou de como eu devo trazer a dança para a minha ministração. É mais fácil eu retirar do que buscar do Senhor essa santidade. Nós vemos no texto de Jeremias 31:13, que lemos agora, uma profecia de restauração. Que quando ela é completa, ela começa com santidade. Quando diz, então as jovens, então as virgens dançarão de alegria. Está falando de santidade. Está falando de pureza. A dança ela precisa ser o sinal da mais pura alegria no nosso meio. Ela tem que ser alegre, ela tem que contagiar. Um coração cheio de alegria, dançando diante de Deus, com certeza influenciará quem estiver perto. A dança, como forma de adoração, ela tem que incentivar quem está perto. Ela tem que aqueles que me vejam dançando, ministrando através da minha dança, sejam incentivados a adorar com alegria, a dançar com alegria. Que os meus passos de dança, eles edifiquem a igreja a ponto de eles se alegrarem, a ponto de os corações se abrirem para o louvor, para adorarem ao Senhor. A nossa dança deve ser fruto de uma exultação da obra de Jesus em nossa vida. Quando nós olhamos o momento em que Davi dança e é julgado por Mical, e ele entra ali em Jerusalém com a arca porque ele está tão feliz, porque ele sonhou tanto em trazer a arca para Jerusalém, que quando ele consegue, ele entra dançando, ele não se importa. Mas aquele momento, aquela reação que ele teve, aquele gesto de dançar, porque a alegria não cabia dentro de Davi. Ele estava tão cheio de alegria, tão cheio de gratidão, de júbilo, que ele ministrou dançando ao Senhor. E foi mal interpretado. Mas ele, com certeza, ele influenciou todos ao seu redor. E depois de que tudo terminou, depois da celebração dele, ele distribui um bolo de passas e figos e um pedaço de carne para cada pessoa. Isso fala de que eu tenho que estar também interessado em levar alimento, em buscar do Senhor para ministrar na vida da igreja, para ministrar no povo de Deus. Tem que haver busca na pessoa que tem um ministério de dançar na igreja do Senhor, de dançar à frente. Os que dançam devem promover inspiração, devem inspirar a igreja. A alegria e celebração diante do povo de Deus, repartindo alimento espiritual. Foi isso que Davi fez. Nós gostamos de usar essa passagem, porque Davi dançou. Mas, qual foi a postura de Davi ali? Por causa de uma exultação que não cabia nele. Um júbilo, uma alegria que não cabia nele. Ele externou isso, ele colocou para fora através da dança ao Senhor. E se preocupou em alimentar cada um do seu povo. Tem que, assim como a ministração através do canto, do instrumental, a dança, tem que trazer alimento, tem que trazer busca, tem que oferecer aquilo que já tem. O ministério de dança na igreja, ele tem que edificar, dar glória a Deus e ministrar na vida das pessoas. Qual o motivo de se ter um ministério de dança na igreja? Edificar, dar glória a Deus e ministrar na vida das pessoas. Precisamos ter essa preocupação. Usar a habilidade de dançar para a glória do Pai e edificação da igreja. Por quê? Porque a equipe de dança, ela dá emoção e uma dimensão maior à música. A equipe de dança, ela traduz aquilo que está sendo cantado. Então, quando nós temos cantores, instrumentistas e dançarinos que cumprem o propósito, que estão em um mesmo espírito, em um mesmo propósito, ali o Senhor tem as ferramentas que Ele colocou na nossa mão para agir na igreja. Ministrando, dando alegria, restaurando os corações, quebrantando, abrindo os corações para a palavra do Senhor, né? A palavra falada, a palavra ministrada para a pregação. O intuito de estarmos ali é edificar a igreja, e a dança precisa edificar a igreja. A partir do momento que está sendo uma dança mecânica, uma dança que não edifica,
não há motivo de estar ali, porque a equipe de dança ela precisa dar uma dimensão maior ao que está sendo cantado. E para concluir esse vídeo, que as habilidades que o Senhor nos deu, a habilidade de cantar, a habilidade de tocar e a habilidade de dançar, levem a celebração verdadeira para o meio do povo de Deus. Que o que nós fazemos, que nós façamos sim como Davi, porque ele não se continha de tanta alegria, porque a presença de Deus estava em Jerusalém, a arca estava em Jerusalém. E diante de Deus, diante dessa presença, que nós não venhamos nos conter, mas que ao cantarmos, ao tocarmos e ao dançarmos, haja tanta alegria, tanto júbilo em nós, que a igreja seja contagiada por isso. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.